Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula, um exercício que a gente fez anteriormente. Nós criamos aí um bloco limitador, onde esse bloco ele faz, né, uma comparação, né, ele cria um limite que a gente pré-define para uma leitura, e se estiver dentro de uma faixa mínima e máxima, ele vai ter um resultado, né, positivo, um resultado verdadeiro ou falso, de acordo com a função que eu habilitar desse bloco. Nós fizemos esse bloco lá atrás no S7, fizemos no Tia Portal, e agora a gente vai fazer no Studio 5000, né, já que a gente já está fazendo algumas aulas de estúdio. A gente vai ver como que a Rockwell trata, né, blocos dessa natureza, né? Então, só para a gente relembrar um pouquinho, nós temos aqui o bloco que a gente fez do S7, né? Então, a ideia é esse bloco aqui lá no estúdio, onde a gente tem uma entrada de um valor específico, a gente tem aqui o range mínimo e máximo e a função que a gente habilita. Dependendo de 0 ou 1 nessa função, ele vai me trocar aqui o resultado de verdadeiro ou falso. Se estiver dentro do limite, ele vai me dar um resultado. Se estiver fora, ele vai me dar outro. E se eu quero inverter esse resultado, eu habilito essa função. Tá? Então, isso era a ideia, né, desse bloco. A gente fez isso no S7 e nós também fizemos isso lá no Tia Portal. Né? Quem está me acompanhando aí nessas tarefas, nesses exercícios, né, seguiu direitinho. Então, a gente gosta de fazer em todas as plataformas para a gente entender como cada plataforma trata essas informações. E vocês podem ver que, teoricamente, é a mesma base, né, de instruções, tá, que a gente vai usar. Então, hoje a ideia é nós fazermos isso aí no estúdio. Tá? Então, a gente tem aqui o estúdio 5000 aberto. Então, qual que é a função, né, que o estúdio usa para blocos? É o ADD-ON. Né? O ADD-ON ele é a FB da Rockwell, né? Então a gente pode estar aí criando um bloco, trabalhando dentro desse bloco e assim utilizar. A diferença do ADD-ON para a Siemens, né, da Rockwell para a Siemens, é que eu não preciso criar uma FB e instanciar a um dado, né, a uma tabela de dados. Ela automaticamente no estúdio ele já cria essa tabela para mim automaticamente lá nos tags, tá? Então eu não preciso estar criando DB, que é teoricamente dentro da Siemens o que mais deixa o pessoal aí em dúvida, né? Para que DB? O que é isso? Tal tabela, né? Então já a Rockwell ela já trata tudo de uma forma só dentro de uma tabela lá de tags, tá? Então a gente vai ver isso aí também, ok? Então tá. Então o que a gente tem que fazer primeiro? Aonde que eu quero tratar, né? Onde que eu quero chamar esse bloquinho? Vamos tratar. A gente criou os tanques aqui. Eu vou criar aqui no tanque 2, tá? Então vou aqui abrir o tanque 2. Por que o tanque 1? Porque o tanque 1 eu já criei um bloquinho ali para a gente, né, tratar as nossas lógicas, mas para a gente entender como a origem de uma criação de um bloco está. Tá? Então eu vou fazendo aqui no 2, vou abrir aqui a lógica do 2, tá? Aqui no nosso processo do tanque 2. Então a gente tem aqui as chamadas que nós fizemos aí nas aulas anteriores, ok? Então vem aqui, vou adicionar uma nova linha, ok? Então aqui a gente vai chamar o bloco, igual a gente fez lá na Siemens, onde a gente criou uma FC, né, e chamou ela lá no FC. Então é isso aqui. Tá? A gente tem que chamar um bloco que ele vai trazer essa estrutura aqui para nós. Tá? Então a gente precisa criar ele primeiro lá, ok? Então vamos lá. Então onde que eu crio o bloco? Então eu tenho que vir aqui, a área de blocos é aqui em Assets. Né? Então ele aqui é o lugar do que fica os nossos blocos. Observe que eu já tenho um bloquinho pronto aqui, porque eu já fiz. Tá? Mas eu quero criar do zero com vocês aqui para a gente, né, ir desde o início. Então, eu vou criar um outro bloco. Tá? Então, add-on instruction, eu venho aqui new add-on instruction. Tá? Eu tenho que estar offline para isso, ok? Então, online eu não consigo criar bloco. Então, eu tenho que criar isso offline. New add-on instruction. Então, a gente vai criar aqui uma nova área de blocos. Tá? Então, como que vai ser chamar essa instrução? Então, eu vou colocar, né, bloco limitador, igual a gente fez lá, tá? Limitador. A gente fez lá na Siemens, tá? Então, vou colocar aqui bloco só. Como a gente vai trabalhar com ele? A gente vai fazer em linguagem ladder, tá? Aqui é revisão, tá? Aqui a gente deixa revisão 1, que é o primeiro bloco que a gente está fazendo, tá? Então, vamos deixar. Vendor, vou deixar o nome aqui padrão, tá? Ok, vai abrir tudo aqui para mim. Basicamente, para me criar
essa rotina, né? Essa área de desenvolvimento, é isso aqui que eu preciso. Vem aqui, ok. Ele vai abrir para mim aqui, né, uma área para a gente trabalhar com esse bloco, tá bom? Então aqui, beleza? Aqui eu posso dar aqui, ok. Então aqui é onde que vai ser o nosso trabalho, tá? Então vem aqui, vamos adicionar aqui mais linhas. A gente vai precisar trabalhar com linhas aqui, né? Então já vamos adicionar todas aqui. Então aqui eu vou criar aqui um comentário. Então vamos pôr aqui máximo. Vamos inserir aqui comentário mínimo. Então aqui eu vou tratar o mínimo. Aqui eu vou tratar. Aqui vai ser para a gente a área da estratégia. A gente fez ela assim, estratégia 01. Como é que eu vou tratar ela, né? Aqui estratégia 02. Vamos assim, inserir mais uma linha aqui. Aqui, saída. Então tá, então a gente fez aqui tudo que a gente precisa, tá, do nosso bloco, ok? Então vamos lá na nossa lógica da Siemens e ver como é que a gente fez lá, tá? Que teoricamente vai servir de base para a gente trabalhar o bloco. A gente já viu que funciona, né, que funcionou, então a gente pode usar. Então o que eu usei aqui? Usei um bloco comparador com a comparação da minha entrada, né, e outra entrada de máximo, e eu tenho uma memória auxiliar. Tá? Então, esse é o nosso máximo. Okay? Então, vamos lá. Então, o que eu tenho que pôr aqui? Então, eu tenho que usar um comparador. Tá? Então, vem aqui um compare. Esse comparador aqui ele vai ser o maior. Né? Então, tudo que for maior a ele, ele vai precisar de eu colocar aqui. E aqui, eu vou precisar aqui do mínimo. Então, vamos colocar aqui o mínimo. É isso. Tá? Então, eu tenho que ter aqui um resultado. Observe que a linha está vermelha porque está faltando item. Né? Eu não completei nada, então ainda está faltando, né, a função final. Então, dessa forma aqui, o bit, para mim, ele vai ser a minha saída. Então, aqui eu tenho que ter o resultado dessa comparação aqui. E aqui a mesma coisa. Então, vamos lá colocar a nossa saidinha do mínimo, tá? Ok. Então, agora a gente vai tratar as informações que vai ser imputadas nesse bloco, eles vão ter que ser o quê? Extraídas para fora dele, igual a gente viu lá, ele vai ter que ser um input ou um output, que é a função. Então, lá na Sims a gente tem lá as variáveis de tags, né, locais, onde a gente consegue ali fazer isso. Então, como é que a Rockwell trata isso? É só a classificação dele no momento. Né? Então, tem aqui, esse cara aqui, para mim, ele vai ser o set point, né, a entrada, SP. Eu vou colocar aqui SP1, tá? Porque eu já tenho um SP classificado para a gente não misturar as coisas. Então, esse SP1, o que a gente vai fazer? New Local Tag. Então, a gente vai criar ele aqui. Beleza? Como é que ele vai ser? Né? Ele vai ser local? Não, eu quero que ele entre para mim de informação. Então, ele vai ser um parâmetro de entrada para mim do bloco. Tá? Eu quero que ele fique sendo visível? Sim, eu quero que ele seja visível para mim lá no meu bloco. Tá? Então, perfeito. Então, basicamente é isso. Do tipo que? Real. Né? A gente viu lá que eu fiz do floating point, então ele vai ser aqui do tipo real. Tá? Então, essa é a primícia básica desse tag que a gente vai trabalhar. Então, SP1, input parameter, que é eu queria que seja um item de entrada do bloco, tá? Ele vai ser de base, né? E real, tá? E aqui que ele seja visível para mim a entrada dele lá, tá? Essa é a primeira classificação primícia do bloco. Então, aqui, ok, tá? Então, observe que já entrou aqui. E aqui seria o valor que eu também quero colocar de máximo. Então, aqui ele vai ser o max, né, que é de máximo, 1. Tá? A mesma coisa, eu vou criar ele aqui. Ele vai ser para mim um input parameter.
ele também vai ser do tipo real. E eu quero que ele fique visível para mim lá, tá? Põe aqui OK. Então tá. E aqui seria a nossa memória auxiliar dele. Então M underline máximo 1, tá? Esse carinha aqui a gente vai usar como auxiliar. Então vamos criar ele, new tech. Ele vai ser local, esse vai ser local sim, que ele vai ficar usando só dentro do bloco, tá bom? Então é isso, basicamente, tá? Observe que quando eu coloco o local tag, ele não habilita para mim o visível, né? Então ele não tem essa função, né? Se ele é local, como é que ele vai ser visível? Então ele só habilita visível quando eu coloco ele que ele é uma entrada ou uma saída do bloco. Como ele vai ser só para trabalhar dentro do bloco, então ele vai ser aqui local, tá? Então observe que aqui já saiu a linha vermelha, isso quer dizer que não tem erro nenhum, tá ok essa função que eu habilitei aqui, não tem erro. Então agora a gente vai aqui para o mínimo, tá? Aqui no mínimo, ele vai trabalhar com o mesmo SP1, né? Vai ser o mesmo, só que aqui ele vai ser agora o mínimo, mínimo 1. Tá? Então aqui nesse mínimo 1, agora a gente vai criar ele, vai ser aqui uma entrada do bloco, tá? Também vai ser do tipo real. Opa. Vamos voltar lá, a gente esqueceu, pus Enter 2 vezes, ele tem que ser aqui visível, tá? Então é isso, aplicar, ok. E aqui a gente vai colocar o M underline mínimo, opa, mínimo 1. Vamos criar agora. Observe que quando eu coloco fica vermelho é porque ele não existe, então eu tenho que declarar ele para o programa. Então, new local tag, ele vai vir aqui local, ok, isso aí. Então, agora ele existe, ficou ó, certinho. Agora a estratégia, né? A estratégia foi o que a gente criou lá. Né? Então, a estratégia, o que ela me define? Que quando eu estiver com a função em 1, ele vai me trabalhar de um jeito, quando estiver com a função em outro, ele vai trabalhar invertido. Né? Então, aqui vamos lá, colocar função, vou colocar só func, tá? Para a gente entender que é função. Então, essa aqui, new local, né? Então, a gente vai, função, ele vai ser um local, né? Ele vai ser um na entrada, então eu vou ter que colocar lá se ele vai ser 1 ou 0 dentro do meu bloco. Então, ele vai ser uma entrada. Vai ser booleano? Sim. Vai ser 0 ou 1? Vai ser visível? Também, tá? Então, é isso aí. Então, tem aqui. Agora, eu vou fazer estratégia. Né? Estratégia é o que a gente viu, né, lá no da Sims. Então, vamos colocar aqui, que é numa condição de ou, vou jogar ele aqui dentro. Aqui mais uma. Né? Então, aqui é o meu M máximo 1, né? E aqui o meu M mínimo, underline, um pouquinho, mínimo 1. Né? Então, essa é a estratégia 1. Então, aqui o resultado dela, ele vai me dar aqui uma func 1. Minha função 1 habilitada vai ser esse cara aqui, tá? New, vai ser do tipo booleano, local, ok. Então, é isso. Tá? Então, se a minha função 1 tiver ok, estiver em 1, ele vai funcionar essa lógica aqui e vai me dar um resultado do func1, né? Da função 1. Agora, vamos fazer a estratégia 2. Estratégia 2 vai ser o inverso da função, ela vai sempre entrar habilitada. Quando ela estiver em 0, ela sempre vai funcionar essa estratégia 2. Tá? Então, aqui eu vou colocar os dois fechados, né? Aí é invertido. Né? Então, aqui seria o meu M máximo 1. Aqui o meu M máximo 2. M mínimo 1. Né? Não existe M máximo 2. Então, aqui ele já entra tudo funcionando quando ele estiver habilitado. Né? E aqui o resultado lá, a gente vai criar aqui o nosso função 2. Função 2 vamos criar. Função 2, local tag, ok, tudo certinho, ok. Beleza, então até agora nada diferente da Sims. Né? Vocês vão ver que não vai ter nada diferente. Né? Então agora aqui a gente vai fazer o que? O final, né? Se for a função 1 ou se for a função 2, eu tenho que dar o resultado. Né? E a estratégia está definida aqui na base anterior. Então simples. Então agora eu vou colocar aqui
um contato, né? Vou colocar a função de ou, vou jogar ele aqui dentro, né? Vamos colocar aqui. Então, se eu tiver na função 1 habilitado, vou aqui na função 1, ou na função 2, eu tenho que ter uma saída, né? Essa saída para mim é a minha saída do bloco. Agora sim, aqui seria o Alt, né? Alt 1, vou colocar. Agora aqui esse cara é o resultado do meu bloco lá fora. Então, Alt 1, vamos criar ela. Vai ser local? Não, ela vai ser uma saída de parâmetro, né? É o resultado do meu bloco, tá? Base do tipo booleano, eu quero que ele seja visível para mim lá no meu bloquinho, tá? Então aqui, ok, né? Perfeito. Então, basicamente, é isso daqui, tá? Olhando lá do que a gente fez no nosso da Siemens, observa que não tem diferença nenhuma. Eu criei aqui o bloco maior ou menor, né? Aqui eu tenho a função habilitada em ou, né? E a função habilitada em end, né? E tendo aqui o resultado de ou em end, eu tenho a minha função em verdadeiro lá do meu bloco, tá? A mesma coisa que a gente fez lá no da Siemens, né? Então a gente tem um bloquinho aqui, vamos abrir ele aqui, ok? Então aqui do Tia Portal, meu bloquinho ali, né? A mesma coisa, a função em ou, aqui a função em end e o resultado dele aqui para mim, tá? Dentro do da Rockwell, né? A mesma coisa, né? Não tem diferença nenhuma. Ladder é ladder em qualquer lugar, tá? Então a gente só faz aí, usa as ferramentas de acordo com o que ela nos apresenta, tá bom? Beleza, eu vou salvar isso, tá? Vou salvar, essa aqui é a minha função, então ele não apresentou erro nenhum alerta, tá tudo bonitinho, bem feito, tá? Então agora a gente vai lá no nosso tanque 2, aqui no tanque 2 aqui, vamos chamar esse bloco. Como é que eu chamo o bloco aqui? Né? Então aqui nos add-on, tá vendo aqui, ele já apresenta para mim aqui o bloco, olha o bloquinho limitador aqui, né? Já criou ele, então já tem ele para usar na versão 1.0. Então tem ele aqui, tá? Então o que está faltando nele aqui agora? A gente classificar ele. Né? O que é classificar? É apresentar ele para o programa. Ó, ele existe, tá? Ele é seu, por isso que está em vermelho ali. Então acho que eu classifico aqui nesse nome. Tá? Então aqui eu vou dar um nome para ele, como a gente tagueia lá os nossos tags. Tá? Então eu vou pôr aqui limit, né? 01, e esse vai ser o nosso nome do bloco, tá? Então agora eu venho aqui, new limit 01. Então aqui esse bloco vai ser de base, tá? Tranquilo, vai ser lido escrito, beleza? Aqui não preciso estar mudando nada, vamos criar, né? Ó, quando a gente cria, ele já aparece aqui pra gente, ó, bloco limitador, com os parâmetros lá, né, apresentando pra gente, o setPoint 1, máximo 1, mínimo 1 e a função. Tá? Belezinha. Agora vamos fazer isso funcionar, tá? Aqui quando eu abro esses três pontinhos aqui, ele me traz o que está acontecendo lá dentro do bloco. Ó, né? Ele me traz lá as informações que seria, né, para a gente a DB, né? Então isso aqui seria a DB lá da Siemens, né? Que são os dados de tabela do que está acontecendo. Seriam os dados, né, reais ali que está, né, no nosso bloco. Tá? Bem interessante isso daí, eu consigo ler, tá, dentro dele a partir dos três pontinhos. Então, esse aqui é a DB do nosso bloquinho, tá? Beleza, vou fechar aqui, ok. Agora aqui eu vou entrar online, né? Google Online. Vou fazer aqui o download, porque o programa nunca faz download em situação real, somente atualiza as linhas, só que como eu estou remulando aqui, então não tem problema nenhum, vou fazer download para a gente deixar isso tudo padronizado aqui, tá? Toda e qualquer alteração feita em linhas, né, no da Rock, vocês têm que atualizar ele, tá? Só, vocês conseguem fazer essas alterações online, ok? Depois salva no parâmetro, né, no backup, né? Fazendo lá, ok, não achou erro nenhum, tá tudo certinho, beleza, tá? Então aqui, ele já entra para mim em verdadeiro, porque tá tudo zerado, né? Não tem nenhuma, né, nada carregado. Então meu set point aqui, eu vou colocar 60,
tá? Carreguei 60, observa aí que já foi para zero, então ele está funcionando, né? Então, meu máximo eu quero que seja 70, ó, ele está dentro do 60, está dentro do 70, então ele já está me dando uma saída aqui, tá? E vou colocar 30, tá? 30 de mínimo, tá? Então, beleza, 60 está dentro de 30 e 70, então ele está me dando uma saída aqui verdadeira. Então, ele é a função interna do meu bloco. Se eu habilitar essa função aqui em 1, ele vai mudar a condição lá da minha saída. Se eu pôr um aqui, ó lá, já mudou, ele já inverteu. Então, ele só está monitorando o que está externo ao meu limite mínimo e máximo. Se eu quero que ele monitore o que está por dentro, entre o limite 30 e 70, aqui ele é a função da estratégia 0. Tá? Então, 60 está dentro de 30 até 70. Se eu colocar aqui 71, ele vai para 0. Se eu colocar aqui 29, ele está fora da faixa, né? Então ele está 0. Se eu colocar aqui 31, ele está dentro da faixa. Então ele vai para 1. Né? Observe que ele vai para 1 aqui. Então, está funcionando da mesma forma que a gente fez lá no S7, a gente fez no Tia Portal, né? A gente fez aqui no Studio 5000 e, teoricamente falando, nós fizemos a mesma coisa com a mesma lógica, utilizando um bloco, né, como uma FB lá da Siemens, aqui a gente usou como um ADD1, né, da Rockwell, tá? Há quem acha mais tranquilo fazer no da Rockwell do que no da Siemens, nem acha quem acha da Siemens mais fácil do que fazer da Rockwell. Para mim, tanto faz como tanto fez. O importante é funcionar e fazer da forma correta, né? Então, teoricamente, eu acho bem interessante a forma com que a Rockwell trata os blocos, tá? Diferente da Siemens. Então, aqui a gente não precisou colocar memória nenhuma externa, né? Igual a gente tem aqui do Tia Portal, para que ele funcione, né? Deixa eu entrar aqui na nossa... Aqui, eu tenho que trazer, né, externos aqui essas funções, né? Já da Rock eu consigo trabalhar com ele diretamente escrevendo no tag, escrevendo diretamente nesse tag aqui, tá? Para trazer já aqui o resultado. Eu não preciso colocar uma outra memória externa, ele já trabalha direto dentro do bloco, então ele consegue separar as coisas, né? Dentro do bloco aqui, né, a gente consegue trabalhar com ele, né? Então, se a gente vê aqui no bloco, vim aqui na parte do contexto dele, a gente consegue monitorar ele dentro do que está acontecendo, né? Então, eu estou vendo ele aqui numa situação teoricamente real, né? E assim, pessoal, entre Rockwell e Siemens, teoricamente a gente tem bastante oportunidades, né? São excelentes plataformas. A gente vê que no mercado de trabalho hoje usa muito Rockwell, usa muito Siemens. Siemens está abraçando bastante com o Tia Portal, né? Está trazendo bastante gente para Siemens agora. Então, o que é importante é a gente estar sempre aí atualizado com as plataformas, beleza? Então é isso. Esse exercício aí de hoje é para a gente criar um bloquinho, tá? A gente acompanhar como é que é a estrutura, tá? Então fica aí como a gente faz, beleza? Vou ficando por aqui. Muito obrigado aí pela atenção e até a próxima vídeo.